tem a questão do tempo, né? Porque o trabalho artístico, ele demanda, de fato, uma imersão, né? Eu vejo cada vez mais como que você precisa, de fato, mergulhar no seu processo criativo e dedicar tempo para aquilo. Assim como a pesquisa acadêmica também. E aí eu acho que é aí que entra o conflito, né? Eu sou Brígida Campbell, eu sou artista e sou professora também da Escola de Belas Artes da UFMG. Eu me formei na UFMG, eu fiz graduação, fiz mestrado lá na escola e fiz doutorado lá na USP. O meu trabalho se divide muito entre minha prática artística e também minha prática como professora e pesquisadora na universidade. Então eu tenho essa prática mista aí entre a arte e a educação também. Meus projetos artísticos, eles foram mais voltados para as questões do espaço público, para as questões da convivência na cidade, também para a prática coletiva. E eu sempre entendi muito a arte como uma prática política, né? Então, no início, né, eu queria fazer muito um projeto artístico também que refletisse um pouco essa ideia, né, de uma arte que interferisse na sociedade. Daí, então, eu comecei a fazer um trabalho com os coletivos. Então, no início da minha pesquisa artística, né, eu trabalhei junto com outros coletivos. No início a gente construiu, enquanto eu era ainda estudante da graduação, construí um coletivo que chamava Grupo. Depois desse coletivo, montei uma dupla com um parceiro de trabalho que chama Marcelo Terçanada e a gente construiu o Poro. O Poro era uma dupla, né, eu e ele, e focado basicamente para o pensamento do espaço público. E a gente teve uma trajetória assim, de muitos anos, desenvolvendo vários projetos dentro dessa perspectiva, pensando muito dessas coisas que eu falei, né, da convivência, do espaço da cidade, da construção da cidade, explorando sempre as questões gráficas da cidade, principalmente, que é um tema que a gente gosta muito, né? Então, a comunicação na cidade, a performatividade da letra na cidade, a circulação da cidade. Então, isso são coisas que sempre me interessaram muito, assim. O pensamento da reprodutibilidade, todos os impressos, os cartazes, outdoors, são um universo imagético, assim, que sempre alimentou muito a gente. Então, a gente fez muitas coisas, assim. O meu trabalho nunca se limitou a uma linguagem única, uma categoria, né? A gente faz faixa de rua, panfleto, livreto, performance, vídeo, fotografia, desenho, pintura, um monte de coisas assim, né? E com o trabalho do Poro foi muito legal também entrar em contato com outros grupos, né? Outros coletivos e criar uma rede de pessoas que produzem juntas, né? Que pensam juntas, que têm uma proposição, vamos dizer assim, mais ativa dentro do sistema das artes também, criando circuitos, sistemas de circulação das nossas práticas, nossas ideias e tal. Então isso sempre foi uma coisa que sempre tive muito tesão nessa história, assim, de entender o espaço público como esse espaço coletivo, né, pra gente pensar também a nossa convivência e a construção da própria cidade, pensando a arte como um dispositivo ativo, né, de transformação. Cada projeto ou cada ideia, né, que o artista tem vai demandar uma linguagem, né? Claro, obviamente, que cada artista tem ali, vamos dizer, um grupo, né, de linguagens que ele domina mais, né, que ele gosta mais, se sente mais confortável. E faz também uma investigação dentro daquela linguagem, né? Dentro dessa categoria. Mas no meu caso eu gosto de variar bastante, assim, porque eu acho que cada mídia, cada processo vai determinar também, vamos dizer assim, entre aspas, né, a efetividade daquela ideia. Eu gosto muito, por exemplo, da mídia do panfleto, por exemplo, né, que é uma coisa que circula de mão em mão, ela é misturada com as outras coisas da cidade também, não tem essa cara de arte a princípio é só uma peça de comunicação, então eu gosto muito. O livreto, por exemplo, também é uma coisa que eu gosto muito, pensar o livro de artista como obra de arte mesmo. Também por essa ideia da circulação, por um objeto artístico que você vai ter contato com ele em lugares muito diversos, né? Dentro de um ônibus, em casa, na casa de um amigo, numa biblioteca. E aí eu acho que cada trabalho cada projeto demanda, né? Eu já fiz trabalho de instalação sonora, por exemplo, porque eu queria trabalhar justamente a questão do som, né? Nesse caso era uma instalação sobre o som das crianças brincando. Então eu fiz uma instalação, eu achei que o melhor mídia seria uma instalação sonora. Mas tem também outros meios, tipo a pintura ou o desenho, que já tem uma fruição completamente diferente, né, de outras mídias, né? É um meio mais da contemplação, mais dessa criação a partir da visualidade. Então eu gosto de ter, vamos dizer assim, várias habilidades, né, assim, possíveis, né, para a gente pensar
como que o trabalho também pode se desdobrando em outros meios. Eu gosto muito de pensar nessa arte como um dispositivo mesmo de conversa, a arte como um dispositivo para gerar discussões sobre outras coisas, né? Então daí que eu acho também interessante trabalhar em várias mídias e também transportar o trabalho para várias mídias. Então às vezes um desenho que é feito, sei lá, um jeito mais clássico, né, assim, grafite sobre papel, também pode virar um pôster, também pode virar um panfleto, também pode virar um livreto, né? Eu acho que cada ideia precisa de uma linguagem, assim, é como se cada coisa encaixasse melhor ou não para cada mídia, né? O meu trabalho ele atua nessas duas frentes, né? O meu trabalho artístico, pessoal, ao mesmo tempo o meu trabalho na universidade. Então essa questão entre a pesquisa artística e a pesquisa acadêmica, ela sempre foi um tema bem complexo, muito discutido na universidade, muito discutido entre estudantes, pesquisadores e também artistas, porque é um modo de fazer muito delicado, que eu acho que tem, por um lado, muitas convergências, uma coisa potencializando a outra, de fato, ao mesmo tempo também que tem as suas divergências, né? Pontos de separação, vamos dizer assim. Acaba sendo um desafio também para o artista e para o professor, muitas vezes conciliar esses dois universos, dependendo da linguagem que cada um trabalha. No meu caso, eu consigo, eu acho que os pontos de convergência são bem interessantes e eu gosto muito, me sinto muito realizada atuando como professora e pesquisadora na universidade, porque eu sinto que eu consigo me alimentar muito das questões, né, que a gente traz em sala de aula, nas questões que a universidade apresenta e também as questões do ensino público, né? Essa questão da diversidade dos estudantes. Eu acho que eu aprendo muito mais com ele, talvez, do que eles aprendam comigo, mas eu me sinto em constante transformação, em constante movimento. Minha atuação me obriga a ter uma mente sempre criativa e sempre em movimento, porque por mais que às vezes os temas se repitam, né, as turmas são diferentes. E a cada ano as turmas são diferentes das do ano passado. Então, eu acho muito legal essa ideia de ter o pensamento sempre em movimento. E eu consigo também, pelo menos eu tento, né, levar também a minha prática para as minhas aulas, produzindo aulas criativas, trazendo também os temas que eu gosto, os temas que são caros para mim, né, na minha prática como artista, levar aquilo para a sala de aula, levar aquilo para a gente discutir. Então, os filósofos que eu gosto, as coisas que eu estou estudando no momento, eu sempre tento levar isso para os meus projetos de pesquisa, para as minhas orientações de alguma maneira. Então, eu acho que nesse sentido alimenta muito, né, o meu trabalho, o meu pensamento, as minhas ideias, me obriga a me atualizar. E eu gosto também de enxergar um pouco a prática da educação também como uma prática artística. É um pouco dentro dessa tradição, né, do Beuys e outros, né, artistas que trabalhavam nessa dimensão. Eu também acredito nisso, assim, na educação como uma prática artística e estética também. Então, na medida do possível, eu vou também introduzindo questões ali que são de uma natureza criativa também, né? Porque eu acho que o ensino e a pesquisa, elas demandam total criatividade o tempo todo. Paulo Freire fala muito sobre isso, né? Sobre essa necessidade de entender os contextos e criar dinâmicas que incorporem os contextos para criar ali momentos de aprendizado, né? Então, nesse sentido, eu gosto de pensar essas relações e muitos dos meus trabalhos trazem isso também. Então, aparece a presença do texto, a presença da aula, até como um formato performático, né? Eu já fiz um trabalho assim. Então, eu vou criando esses diálogos. Por outro lado, o lado das divergências, né, que a gente está falando, tem a questão do tempo, né? Porque o trabalho artístico, ele demanda, de fato, uma imersão, né? Eu vejo cada vez mais como que você precisa, de fato, mergulhar no seu processo criativo e dedicar tempo para aquilo. Ter uma mente um pouco, ter esse privilégio às vezes, né, de se abrir um pouco para essas questões cotidianas e mergulhar no seu universo ali. E principalmente se você trabalha com coisas que demandam técnicas, né, o desenho, a pintura, a escultura, o próprio vídeo, a fotografia, né? Você tem que ficar ali fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, ouvindo a matéria, o que o material te devolve, né? Que isso é muito legal da pintura, por exemplo, né? Você parte meio de um apontamento, uma intuição, mas o material também vai te respondendo, né? E esse diálogo contínuo, né, entre você, o material, as coisas, né, demanda muito tempo e demanda imersão. Assim como a pesquisa acadêmica também. Demanda muita leitura,
demanda a construção de metodologias novas, né? Porque um dos desafios da pesquisa em arte é essa, né? Porque a própria metodologia tem que ser criada pelo pesquisador. A gente não tem um modelão assim, tipo, segue aqui que vai dar certo. Claro, tem alguns caminhos, né, já traçados, mas a maioria das vezes a pessoa tem que construir esse caminho, né? E isso dá trabalho pra caramba. Porque tem que ler, tem que fazer, tem que testar, errar, voltar atrás, né? Então, demanda muito tempo, assim como o trabalho de ateliê. E aí eu acho que é aí que entra o conflito, né? Porque assim, ou a gente foca numa coisa ou foca na outra, uma vez que o nosso tempo é limitado, né? Infelizmente, né? A gente tem pouco tempo e pouca energia. E também essa diferença de formas de pensar. Na arte a gente usa muito a nossa intuição, né? Usa muito a nossa emoção para trazer as questões para o nosso trabalho. E às vezes na pesquisa acadêmica também te demanda um outro pensamento mais lógico, mais pragmático, mais qualitativo, quantitativo, que também às vezes conflita, né? Mas enfim, acho que tem esses pontos de encontro, pontos de conflito, mas de uma forma geral eu gosto muito de entender a arte e a pesquisa como uma coisa contínua, né? Uma coisa sempre em movimento, que também não termina ali, nem na pesquisa e nem na obra, mas que gera um contínuo ali de pensamento, de ideias que vão se mobilizando, aí depende de cada mídia, de cada contexto. E, enfim, acho que os pesquisadores brasileiros são super criativos, né? Porque eles são obrigados a ser dentro desse contexto que não valoriza tanto nem a arte e nem a pesquisa, né? Infelizmente.